Eu criei 3 mascotes diferentes usando um único corpo base no amigurumi. A águia dos Estados Unidos, a onça do México e o alce do Canadá, que foram inspirados nos mascotes da Copa de 2026. Nesse primeiro vídeo, eu vou te mostrar como fazer o corpo base da águia, que é a base para os outros personagens. Para fazer ele, você não vai precisar nada muito diferente do que você já usa no dia a dia, e eu vou deixar aqui na descrição a lista completa dos materiais. Ao longo do vídeo também eu vou te dando algumas dicas para como deixar a sua peça estruturada e com acabamento bem profissional. E o mais legal é que depois que você aprende essa base, você consegue adaptar para vários outros personagens. Então, agora vamos começar, vamos ao passo a passo. Vamos iniciar pelos braços, então serão 2 peças iguais, eu já tenho uma feita aqui. E agora vamos fazer a segunda. Então, começa com o fio marrom e inicia com o anel mágico. Para isso, faz uma voltinha aqui no dedo, insere a agulha, ó, faz uma volta no dedo, insere a agulha, puxa o fio que vem do novelo e faz uma correntinha para fechar. Depois faz aqui dentro 4 pontos baixos. Caso você tenha alguma dúvida nesses pontos básicos aqui usados no crochê para o amigurumi, eu tenho uma playlist aqui no canal com passo a passo detalhado desses pontos e as técnicas básicas para o amigurumi. Então, se você tiver dúvidas de como fazer algum ponto, se nesse vídeo estiver rápido demais, é só acessar, eu vou deixar o card aqui, é só clicar lá e dar uma olhada na playlist que tá completinho. Então aqui, feito os 4 pontos, a gente puxa o fio do anel mágico para fechar ele, vai inserir a agulha aqui no primeiro ponto, atravessando aqui as 2 alças do ponto. Eu já gosto de esconder o fio do anel mágico aqui por dentro, então eu vou passar ele por cima da agulha para puxar o fio que vem lá do novelo. E nessa segunda carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo sozinho e um aumento no ponto seguinte, que nada mais é do que 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, insere a agulha no mesmo lugar e faz 2 pontos baixos. Finalizando, então, essa carreira aqui com 6 pontos baixos. A tendência aqui é que ele entorte, né, ao contrário. Então, a gente vai ajustar agora e ajeitar aqui, para que a gente possa dar sequência no trabalho. Para a terceira carreira, agora a gente vai repetir, fazendo um ponto baixo e um aumento até o final. Então, um ponto baixo e um aumento. O total aqui dessa carreira serão 9 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, é um ponto para cada ponto de base. Serão 9 pontos lá no final. Então, finalizamos aqui a 4ª carreira com 9 pontos baixos. A carreira de número 5, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Então, vamos inserir aqui a agulha no primeiro ponto, fazer um ponto baixo e uma diminuição. Vai dar um total de 6 pontos no final. Para fazer a diminuição, a gente precisa pegar a primeira alça do primeiro ponto e a primeira alça aqui do segundo ponto, puxar e finalizar. Para a próxima carreira, a gente vai mudar de cor. Então, vai desfazer aqui a finalização desse último ponto, vai inserir a agulha aqui nas 2 alcinhas que ficaram, vai pegar a nova cor, vai inserir aqui para finalizar o ponto com ela. Vai dar um nozinho aqui com a ponta da nova cor e a cor que a gente estava trabalhando, ó. Então, dá um nozinho aqui para prender bem. Pode cortar a cor marrom, que a gente não vai mais utilizar. Agora, a gente vai para a 6ª carreira fazendo 6 pontos baixos. Então, é um ponto para cada ponto de base na cor azul agora. A gente pega essas pontinhas de fio aqui e coloca para dentro da peça, porque elas já vão servir de enchimento. E como a peça é pequena, a gente nem precisa colocar enchimento, porque ela já fica no formato que a gente quer. Então, agora, para a última carreira, a gente vai fechar esse trabalho unindo os lados. Então, passa o fio lá para trás da agulha, ó, volta aqui nesse primeiro ponto, insere a agulha e atravessa ela, ó, lá para o outro lado, pegando o último ponto junto. Vai puxar o fio do novelo e vai fechar com um ponto baixo. De novo, insere pegando os 2 pontos juntos, o da frente e o de trás, puxa e finaliza o ponto baixo. Isso por 3 vezes, porque a gente tinha 6 pontos,
aí fecha com 3 pontos baixos unindo os lados, finaliza aqui selando com uma correntinha e tá pronto o nosso segundo braço. Então tá aqui os 2 bracinhos finalizados. Então, para começar as pernas e o corpo, a gente vai iniciar aqui com um anel mágico também, fazendo dentro dele 12 pontos baixos. Feitos aqui os 12 pontos baixos, a gente vai pegar o fio aqui inicial, puxar para fechar o buraquinho. Ele fica um pouco justo, mas dá para fechar, ó. Para a segunda carreira, a gente vai fazer agora 12 pontos baixos. Então, o ponto, ele tem essas 2 alcinhas aqui, ó, que formam um V. A alça da frente e a alça de trás. A gente vai pegar apenas na alça de trás para virar o trabalho aqui, subindo 12 pontos baixos. Então, vamos marcar aqui o primeiro. Vamos dar sequência aqui, ó, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas na alça de trás do ponto, para subir o nosso trabalho. Então, são 12 pontos baixos em BLO, somente na alça de trás. Finalizada aqui a carreira com os 12 pontos, a gente ajusta, então, ó, para virar a peça, ó, pra gente subir com ela. E agora, a terceira carreira será com algumas diminuições, para dar o formato da chuteira. Então, a gente vai fazer aqui 3 pontos baixos normais, agora, pegando pelas 2 alças do ponto. Vou colocar o marcador. Então, já fizemos um, agora o segundo. E o terceiro, 3 pontos baixos. Agora, na sequência, 3 diminuições. Daquela mesma forma, pega a primeira alça do primeiro ponto, primeira alça do segundo ponto, puxa e finaliza fazendo um ponto só. Então, fizemos uma, agora são mais 2. Primeira alça, puxa e finaliza. Fizemos a segunda. Aí, a terceira, da mesma forma, fizemos 3 diminuições. Para completar a carreira, a gente finaliza aqui com 3 pontos baixos. Pronto, já fizemos aqui o nosso primeiro pezinho, um formatinho de chuteirinha. Agora, a gente vai mudar de cor para a cor do meião. Então, nesse caso aqui, é o azul de novo. Então, a gente tira aqui o marcador, desfaz o último ponto, insere a agulha aqui nas 2 alcinhas que ficaram, puxa o fio da nova cor, finaliza o ponto, pega as 2 pontinhas aqui e amarra. E pode cortar o fio preto. Na sequência agora, nós faremos 9 pontos baixos, ou seja, um ponto para cada ponto de base. A gente finalizou a carreira anterior com 9 pontos e agora a gente segue essa carreira aqui, ponto sobre ponto. Para dar sequência agora, a gente vai mudar de cor de novo, que é a cor da pele. Então, nós vamos mudar aqui para o amarelo. Desmancha o primeiro ponto, puxa o fio aqui, finaliza o ponto e amarra, cortar agora o azul. Insere para dentro essas sobrinhas de fio aqui para não atrapalhar. E segue agora as 2 próximas carreiras fazendo ponto sobre ponto. Então, mantém aqui os 9 pontos baixos, só que agora na cor amarela por 2 carreiras. Finalizada a 6ª carreira, então aqui a gente nem termina o último ponto, porque já vai trocar de cor e vai trazer aqui de novo o fio azul para fazer a bermuda. Então, insere aqui, finaliza o ponto, amarra de novo as 2 pontas aqui, corta o amarelo e agora a gente segue com o azul por mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, vamos fazer aqui a carreira número 7, toda em azul, ponto sobre ponto, são 9 pontos baixos. Agora, a gente pode cortar o fio, que essa aqui é a primeira perna, e fazer mais uma igual. E aí, a gente não vai cortar o fio para dar sequência no trabalho. Então, aqui, a gente pode cortar e finalizar com um ponto fake. Então, vou mostrar para vocês aqui como que eu faço. Vai puxar esse fio, vai colocar a agulha de tapeceiro, vai passar aqui, ó, vai pular o último ponto e vai no penúltimo, insere e atravessa no último aqui, pro lado de dentro, simulando o último ponto, ó. Então, a gente finaliza, simulando aqui o último ponto com um ponto fake, para ficar um arremate perfeito. A gente esconde esse fio que sobrou aqui pra dentro, para servir de enchimento também. E aí, agora, a gente dá a sequência fazendo a outra perna igualzinho
para depois poder unir. Dando sequência no corpo, agora que a gente já fez a segunda perna, a gente vai unir ela com a primeira. Então, se a gente colocar uma do lado da outra aqui, ó, a parte das diminuições na parte da chuteira tem que ficar para frente, ó. Então, a gente alinha, percebe que precisa fazer, ó, para chegar aqui na lateral, mais 2 pontos na segunda perna. Então, a gente vai seguir aqui 2 pontos baixos nessa última volta da segunda perna para encontrar com a primeira perna na mesma posição aqui, para que os pés fiquem virados para frente. Então, vai fazer aqui 2 pontos a mais nessa última carreira, na segunda perna, e uma correntinha. Então, aqui a gente faz uma correntinha e vem aqui, posiciona a perna com o pé virado para frente e insere a agulha pegando nesse ponto aqui para dar sequência. Então, vai fazer a volta completa nessa primeira perna aqui, que são 9 pontos, né? Então, já fizemos um. Vamos colocar o marcador aqui nesse primeiro ponto da segunda perna, a gente coloca o marcador para dar a sequência aqui na volta completa. Terminando aqui, ó, o último ponto da primeira perna, a gente vai fazer um ponto em cima da correntinha. Então, aqui na correntinha, a gente vai fazer um ponto, que é a junção das pernas, né? Então, faz um ponto aqui e segue a sequência agora da segunda perna com os 9 pontos também. Então, no final dessa carreira, a gente vai ter 20 pontos, que são 9 de uma perna, mais 9 da outra, mais 2 pontos feitos em cima da correntinha que a gente fez para unir as pernas. E agora, o último ponto aqui, ó, que é na correntinha. Agora, vamos só conferir aqui se os pés ficaram na posição que a gente queria, ó, as duas pontas da chuteira para frente. Caso você faça a junção e perceba que os pés ficaram tortos para o lado de fora ou para dentro, você refaz aqui essa parte para que eles fiquem certinhos, virados para frente. Então, aqui eles estão ok. Agora, a gente segue a próxima carreira de ponto sobre ponto. Seguindo aqui, a gente tem que cuidar para não pular esse primeiro ponto, que ele fica muito próximo da correntinha, para a gente não se confundir aqui e não pular esse primeiro ponto. Então, faz, confere se no final da volta vai dar os 20 pontos totais dessa carreira. É a carreira número 9, né? Chegamos aqui no final da carreira número 9, ficamos com 20 pontos. Agora, a carreira número 10, a gente vai repetir a mesma coisa, ponto sobre ponto, mantendo os 20 pontos até o final. Então, é só fazer aqui os 20 pontos baixos. Terminamos, então, aqui os 20 pontos da carreira número 10. Para entrar na carreira número 11, agora a gente vai fazer um pouco diferente. Também serão 20 pontos, porém, pegaremos apenas na alça de trás. Então, ó, vai inserir aqui, pegando apenas a alça de trás, para deixar uma marcação entre a bermuda e a camiseta do uniforme, porque como eles são da mesma cor, a gente precisa fazer dessa forma aqui para poder marcar. Então, segue, ó, ponto sobre ponto, só que pegando apenas na alça de trás. Então, vai ficar assim, ó, com essa divisãozinha aqui, ó, aparente, camisa com a bermuda. E aí, a próxima carreira, a gente segue fazendo ponto sobre ponto até o final. Agora, dando sequência aqui, a carreira número 13, a gente vai fazer a junção dos braços. Então, para não precisar costurar depois, a gente já vai unir os braços ao corpo. Então, como que a gente vai fazer? Ó, se você dobrar o trabalho ao meio, você vai ter que ter 3 pontos aqui de um lado, 3 pontos do outro. Isso vai sobrar aqui 7 pontos na frente, 7 pontos atrás. Então, no meu caso aqui, ó, tá exatamente no meio o marcador. Então, vou seguir aqui com 4 pontos, ó, desse lado aqui, até chegar 1, 2, 3 pontos. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai ter aqui de novo 3, 1, 2, 3, e eu finalizo com 3 pontos. Então, faremos aqui 4 pontos baixos até chegar na primeira junção na lateral do braço. Então, vamos seguir aqui, ó. 1, 2,
3, 4. Vamos só colocar o marcador aqui. 1, 2, 3, 4. Como que a gente pode fazer agora? Analisa aqui a posição dos braços, ó. Qual que se ajusta melhor, ó, para cada lado. Então, eu acho que esse aqui pode vir aqui. Então, agora assim, ó, a gente finalizou os braços fechando, né, 3 pontos baixos. Então, a gente vai inserir, pegando dentro do ponto, ó, do primeiro ponto. Cuidado com a correntinha que a gente fechou aqui, ela não conta. Apenas o primeiro ponto, ó, a gente vai inserir a agulha nele. E aí, vai inserir a agulha no ponto do corpo, ó. Então, a gente faz ao mesmo tempo um ponto do braço, um ponto do corpo. E puxa o fio que vem do novelo, finaliza o ponto. Para prender os demais, faz a mesma coisa, ó. Insere no segundo ponto do braço, junto com o ponto do corpo. Finaliza o ponto baixo. E o último ponto do braço, insere nas duas alças, insere no ponto do corpo e finaliza o ponto. Dessa forma, a gente fixou o braço aqui, ó, junto com o corpo. Esse fio que era do arremate do braço, ele vai ficar para dentro do corpinho. Então, não precisa um fio tão longo, porque a gente não vai costurar na peça, né? A gente vai integrar na peça. Então, é só finalizar aqui, fazendo e dando a sequência agora dos 7 pontos baixos da parte da frente, ó. Então, vamos seguir aqui. Chegamos aqui na outra lateral, então, a gente confere, ó, e insere o braço aqui, posiciona ele, vê qual é o melhor lado para prender, para ficar na mesma posição do anterior. Então, nesse caso aqui, o fio que vinha do braço vai ficar para frente, ó. Então, vamos inserir aqui dentro do ponto do braço e dentro do ponto do corpo. Puxa o fio que vem do novelo e finaliza o ponto. Segue os 2 próximos pontos da mesma forma. Insere no braço, insere no corpo ao mesmo tempo e faz a junção. Então, aqui o último ponto do braço com o ponto do corpo. Puxa e finaliza. Sobraram 3 pontos aqui atrás para concluir a carreira. Então, vai ficar dessa forma assim, os braços já fixados ao corpo. Então, agora, a carreira número 14, nós teremos que fazer 2 diminuições para chegar no final com 18 pontos. Então, a gente tem 20 pontos aqui na carreira. Faremos 4 pontos baixos, uma diminuição, 8 pontos baixos, a outra diminuição e mais 4 pontos baixos. Então, vamos lá. Carreira número 14, segue fazendo aqui. Dessa forma, finalizamos a carreira aqui com 18 pontos. Agora, nós vamos subir com a cabeça. Então, para fazer a cabeça, a gente vai trocar de cor. Vamos sair do azul pro branco. Finaliza o ponto com o branco e agora amarra as pontas do branco com o fio azul. Agora, segue fazendo 18 pontos baixíssimos em BLO. O que é isso? A gente vai pegar, inserir apenas na alça de trás aqui do ponto e puxar o fio direto, ó. Então, insere o fio e puxa e finaliza direto. Esse é um ponto baixíssimo. A gente vai fazer assim por toda a volta. Então, pega o fio do novelo pela alça de trás do ponto do corpo e puxa para finalizar o ponto baixíssimo. O ponto de atenção que tem que ter aqui é para que ele não fique muito apertado, esse ponto, e também não fique muito frouxo. Ele tem que ficar na mesma tensão da carreira de baixo. Finalizado aqui, então, o último ponto da carreira número 15, agora a gente segue fazendo 2 pontos
baixos e um aumento em BLO por toda a volta na carreira 16. Então, da mesma forma que vai pegar apenas na alça de trás aqui, ó, do ponto baixíssimo, fazendo 2 pontos baixos, 1, 2, e um aumento. O aumento vai ser no mesmo ponto de base aqui, ó, 2 pontos baixos juntos, tudo em BLO até o final. Agora, para a carreira número 17, nós precisamos concentrar 2 aumentos aqui nas laterais. Então, no meu caso aqui, vai dar 7 pontos baixos, pegando pelas 2 alças do ponto normal, até chegar na altura do aumento. Então, vamos colocar aqui o marcador e seguir 7 pontos baixos. E o aumento, que são 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Agora, segue aqui na parte da frente por 11 pontos até fazer o próximo aumento. 11. E um aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora, para fechar aqui, mais 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Então, no final dessa carreira aqui, nós chegamos com 26 pontos. Agora, a gente vai subir da carreira número 18 até a número 23, com 26 pontos baixos, então carreiras retas de ponto sobre ponto até a carreira número 23. Então, fizemos aqui até a carreira 23, foram 6 carreiras retas, né, de ponto sobre ponto, com 26 pontos em cada ponto de base. Agora que a base está ficando pronta e já dá para ver o formato, me conta aqui nos comentários se você está achando fácil ou difícil. Se você estiver achando difícil, eu preparei um PDF, que é a receita por escrito dos 3 personagens, e está disponível para vocês adquirirem pelo link que está aqui na descrição. Nessa parte agora, a gente vai parar para colocar os olhos, colocar o enchimento aqui dentro e fazer o bico, para que a gente possa medir aqui a altura onde vai ficar o bico com relação aos olhos e depois dar sequência no restante da peça. Agora, para fazer o bico, nós vamos usar a linha amarela, fazer aqui um anel mágico, dentro dele 4 pontos baixos. Então, prende aqui e faz 4 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, a segunda carreira vai ser de um ponto baixo e um aumento, então vamos inserir a agulha aqui no primeiro ponto, já esconder o fio do anel e fazer um ponto baixo. No próximo ponto, vamos fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. E no seguinte, um aumento. Finalizamos, então, a segunda carreira com 6 pontos baixos. Agora, a gente ajusta o trabalho, virando ele aqui para o lado certo, formando o biquinho. E para a terceira carreira, nós vamos iniciar com 2 pontos baixíssimos, um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Então, aqui nos 2 primeiros pontos, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, que é puxar o fio e finalizar direto. Então, passa por debaixo do ponto, puxa o fio, finaliza direto 2 vezes. E agora segue aqui com um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Agora, a próxima carreira é a número 4. Vamos seguir fazendo aqui 2 pontos baixíssimos. Então, onde a gente fez os pontos baixíssimos na carreira anterior, a gente repete aqui e faz 2 pontos baixíssimos também. E agora faz 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Dessa forma aqui, a gente tem o nosso bico curvado para baixo. Vocês conseguem perceber que ele faz essa curvatura do bico. Então, é isso que a gente queria. E agora, a gente vai seguir aqui, fazendo somente na alça da frente. Ó, pegando somente na alça da frente aqui dos pontos baixíssimos. Um ponto baixo, que é a nossa quinta carreira. Outro ponto baixo. E aí, mais 2 pontos baixos.
Então, faremos apenas isso, ó. 4 pontos baixos nessa última carreira para que o bico fique nesse formato aqui. Vamos finalizar ele aqui com um ponto fake, deixando um fio longo para costura. Então, esse fio aqui que vinha lá do anel mágico, a gente pode inserir ele para dentro, para servir de enchimento. E aí, agora, aqui, a gente finaliza, ó, fazendo um ponto fake para poder costurar ele na peça. Então, agora a gente pega aqui, posiciona o bico bem centralizado aqui, ó, entre as carreiras 19, 20 e 21, centralizado exatamente no meio. A gente vai costurar o bico para que aqui nessas laterais do bico a gente possa inserir os olhos com trava. Vamos fazer o ponto fake para finalizar esse último ponto. Insere a linha na agulha de tapeceiro e simula o último ponto aqui, passando entre as alças do ponto, para que a gente possa fazer a costura iniciando do local certo. Então, vai cuidar aqui, ó, para que a curvatura do bico fique para baixo na hora da costura, entre as carreiras, ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, da 19 até a 21. Posicionou, ó, dobra a cabeça, posiciona, vê que tá centralizado e agora inicia a costura, deixando o bico para baixo. Entre a carreira aqui, ó, 21 e 22, a gente vai inserir a agulha entre os pontos, ó, passando entre os pontos, para fazer uma costura invisível, pegando aqui entre os pontos do bico também, ó. Para fazer a costura de forma invisível, vai passar então entre os pontos da cabeça, por onde o fio saiu, a gente vai entrar de novo. E por onde o fio saiu no bico, a gente vai entrar de novo. Então, dessa forma, a gente vai passar entre os pontos da cabeça e do bico, até contornar todo ele e prender na cabeça. O que a gente precisa observar é se ele vai ficar envergado para baixo e centralizado aqui na cabeça. Então, fizemos 3 pontos na parte de cima, 2 pontos na lateral, 3 pontos na parte de baixo e agora mais 2 pontos aqui na lateral, na outra lateral. E finaliza aqui, encontrando o fio de volta lá no primeiro ponto. Então, esse aqui é o formato que vai ficar. A gente vai finalizar aqui. E escondendo o fio para dentro da peça. Então, tá aqui o nosso bico costurado, ó, com a curvatura do jeito que a gente queria, centralizado aqui. Agora, nós vamos pegar os olhos com trava número 10. Vamos dobrar a cabeça aqui para medir exatamente aonde irão os olhos. Então, vamos contar aqui 1, 2, 3, 4 pontos centrais onde está o bico, mais 1, 2, 3, 4 pontos de um lado e 1, 2, 3, 4 pontos do outro. Então, iremos colocar os olhos nesse quarto ponto aqui, ó, que sai da lateral do bico, ó. Então, 1, 2, 3, 4, exatamente aqui, ó, entre as carreiras 21 e 22, com 1, 2, 3, 4, com 4 pontos de distância entre um olho e outro. Então, a gente vai inserir aqui, ó, um pontinho do lado da finalização, ó, vai ficar exatamente assim. Certifica de que os olhos e o bico estão centralizados na peça conforme você queria. E agora, a gente pode colocar a trava de segurança para prender. É só inserir e empurrar. Então, ó, vamos descer 2 para ele ficar bem preso pro lado de dentro. Coloca a trava, descendo 2 e prendendo. Então, finalizado aqui o bico e os olhos, agora é só colocar o enchimento para poder fechar a cabeça e finalizar fazendo as penas aqui em volta do pescoço. Agora, para fazer as penas em volta do pescoço, a gente vai começar com correntinhas. Então, serão 27 correntinhas. Feitas as 27 correntinhas, agora a partir da segunda correntinha na agulha, a gente vai fazer aqui um ponto baixo,
um meio ponto alto e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Vai pular um ponto e vai prender com um ponto baixíssimo no próximo ponto. Então, vou repetir aqui. A gente vai sempre pular um ponto, no próximo vai fazer um ponto baixo, um meio ponto alto, que é dar a laçada na agulha, insere, puxa e finaliza os 3 fios juntos, e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Pulou um ponto aqui, vem no próximo e faz um ponto baixíssimo para finalizar. Então, dessa forma, a gente vai seguir até o final. Então, finalizei aqui, as peninhas foram 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a última aqui no último ponto. Agora, para fazer os detalhes de cima do olho, a gente vai fazer aqui 5 correntinhas. Então, inicia aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, 5. Volta fazendo a partir da segunda correntinha da agulha 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. E no último ponto, coloca um aumento, ou seja, os 2 pontos juntos na mesma correntinha base aqui. Fica dessa forma, faremos 2. Pode cortar o fio aqui, deixando um pedaço para costurar. Então, puxa, ó, e finaliza amarrando, dando um nozinho apenas com o fio inicial, ó, para finalizar a curvinha dele aqui. Então, faz 2 para que a gente possa colocar elas aqui, ó, em cima, uma em cima de cada olhinho. Então, para colocar enchimento na nossa peça, é só inserir aos poucos o enchimento, usar alguma ferramenta para auxiliar a empurrar e ir preenchendo até o máximo que der aqui, para a gente poder fechar a cabeça. Continuando então aqui a nossa cabeça, nós paramos na carreira 23, agora vamos fazer a 24, começar a diminuir para fechar. Então, nessa carreira faremos 2 diminuições, começando aqui fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição, depois 11 pontos baixos e outra diminuição, e depois o restante de pontos baixos até encontrar aqui para ficar as diminuições na lateral. 8. Para diminuir, a gente pega a primeira alça do primeiro ponto, primeira alça do segundo ponto, puxa o fio que vem no novelo e finaliza juntando os 2 em um. Faz agora 11 pontos baixos. E faremos a segunda diminuição. Então, alça da frente do primeiro ponto, alça da frente do segundo ponto, puxa o fio, finaliza os 2 em um. E agora sobraram 3 pontos baixos para a gente fechar a carreira. Então, nesse total aqui, a gente ficou com 24 pontos. Agora, na carreira número 25, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Então, a gente segue fazendo aqui 2 baixos e uma diminuição até o final. Agora, na carreira 26, faremos um ponto baixo e uma diminuição até o final. Então, da mesma forma, segue a sequência aqui, fazendo um ponto baixo e uma diminuição até o final. Não esquece de ir parando e preenchendo aqui com o enchimento, para ficar mais fácil, para o buraco não ficar tão pequeno. E aí, a gente deixa para o final só o restante que faltar para completar a cabeça. Então, vai colocando enchimento até você conseguir continuar tecendo para não te atrapalhar. Próxima carreira agora é a de número 27, com 6 diminuições. Então, preenche o enchimento para que você possa fazer essa carreira aqui. E se precisar, depois no final coloca mais um pouquinho antes de fechar com o anel mágico. Finalizadas as diminuições, agora a gente ajusta a cabeça, vê se precisa colocar mais enchimento. Se não precisar, é só cortar o fio, insere na agulha e vai pegar aqui, ó, apenas nas alças da frente do ponto. 6 pontos aqui no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai inserir a agulha na alça de fora aqui, ó, do primeiro ponto e seguir assim por todos os 6 pontos para a gente poder puxar o fio e fechar. Então, já foram 3, 4, 5 e 6. Agora, puxa e fecha o anel.
Para finalizar, insere dentro do buraquinho aqui e sai lá atrás, ó, para que a gente possa puxar o fio, ó, e ajustar o anel para baixo, para que não fique aparecendo. Então, a gente fica com um fechamento perfeito aqui da nossa cabeça. E aí, agora aqui, finaliza o fio, dando um nozinho aqui, ó, prendendo. Insere em qualquer ponto, ó, faz um nozinho e empurra para dentro, sai lá do outro lado, sem puxar muito para não repuxar o trabalho, ó. E aí é só cortar. Insere aqui a sobra de fio para dentro e tá pronto o nosso mascote. Agora é só fazer as finalizações. Então, agora é só costurar ou colar aqui as sobrancelhas e costurar ou colar as penas em volta aqui do pescoço. Então, eu vou prender aqui com um ponto de costura, as peninhas uma na outra aqui, ó, juntando o início com o final. Então, insere aqui o início com o final. Faz aqui só um pontinho para prender. E você pode passar com uns pontinhos de costura, ó, com o fio que vinha dela, ó, por alguns pontos nas laterais, na frente e atrás. E aí ela vai prender. Você não precisa costurar toda a volta, porque ela já se encaixa. E também não precisa passar cola. Então, vamos só finalizar aqui para arrematar e esconder essa sobra de fio aqui. Então, você pode prender ela somente com 4 pontinhos de costura, só não precisa puxar muito para não repuxar o trabalho. E aí, agora é só esconder e arrematar o fio por dentro da cabeça. Passa aqui em um ponto qualquer, dá um nozinho, esconde o fio para dentro e corta. As sobrancelhas a gente ajusta aqui, ó, em cima dos olhos. A gente pode agora ajustar para ele ficar com uma cara mais de mal, assim, ó, colocando elas para cima, ou a gente pode fazer para baixo, ó, ficando em cima dos olhos. Eu vou prender elas aqui, ó, saindo do bico, passando pelo olho e subindo. Então, eu vou passar aqui, ó, o fio pra gente poder prender e depois, se precisar, colocar um pouco de cola. Então, ficou assim, ó. Acho que com esse pontinho de costura já é o suficiente, mas se quiser passar um pouco de cola, pode passar também. Pega as duas pontas do fio, dá um nozinho e empurra ele pra dentro aqui, ó. E escondendo, saindo lá atrás. E faz a mesma coisa do outro lado com a outra sobrancelha. Para finalizar a outra sobrancelha, a gente vai fazer igual. Então, ficaram aqui, ó, para frente as correntinhas finais do trabalho, as correntinhas iniciais ficaram para baixo. Então, a gente vai fazer da mesma forma. Vai inserir a agulha aqui agora do bico para cima. Vai virar ela aqui e vai prender, pegando aqui no último pontinho e inserindo para dentro. Passa aqui nesse primeiro ponto de volta, ajusta, amarra com a outra ponta do fio e esconde para dentro da peça. Faz a mesma coisa com a outra ponta, esconde para dentro da peça e finaliza. Puxou, finalizou, ajustou e agora é só cortar e esconder o excesso. Pronto.
ajusta aqui. Para finalizar, o que faltou agora foram só os bordados aqui da chuteira. Então, a gente vai pegar um pedaço de fio, a cor roxa, e vai passar com a agulha de tapeceiro para simular aqui um cadarço, ó. Então, a gente insere aqui na parte de trás, sai aqui na lateral, ó, e contorna, passando de um lado para o outro. Então, fez o primeiro aqui, faz o segundo em cima. Sai com o fio no mesmo lugar que iniciou, para poder amarrar. Então, vai ficar assim. Faz de um lado e do outro a mesma coisa, o bordadinho. Na hora de bordar, presta atenção para que os dois lados tenham o mesmo tamanho. E aí, para finalizar, sai com o fio aonde entrou lá na parte de trás, dá um nozinho, empurra para dentro e finaliza. Esconde aqui essa pontinha, empurrando esse nozinho para dentro. Ajusta o pezinho e tá pronto. A gente pode colocar aqui uma argolinha de chaveiro. Aqui eu tenho essa argolinha de chaveiro que já vem com essa lagostinha aqui, então a gente pode inserir bem aqui no centro, ó, do anel mágico, pendurar o nosso chaveiro. Tá. Agora, para fazer o detalhe final aqui da nossa águia, as peninhas de trás, então, serão 4 correntinhas. Inicia aqui com 1, 2, 3, 4. Faz um meio ponto alto aqui na segunda correntinha a partir da agulha, um meio ponto alto. Vou repetir aqui, então vai pegar, vai laçar o fio na agulha, vai inserir na correntinha base, vai puxar o fio e vai finalizar os 3 juntos. Esse é um meio ponto alto. Vai fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Fez a primeira peninha, agora vai seguir de novo com mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Repete a mesma coisa, laça, insere aqui na segunda correntinha, puxa o fio, finaliza os 3. Faz um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Fez a segunda peninha. Agora a terceira. 1, 2, 3, 4, meio ponto alto, um ponto baixo e um ponto baixíssimo. Fechamos assim as 3 peninhas. Pode cortar o fio para que a gente possa costurar ele na parte de trás. Então, agora para costurar, a gente vai posicionar ela exatamente aqui, ó, na divisão entre a bermuda e a camisa, atravessando aqui, ó, um ponto do corpo e um ponto das peninhas. Aí entra de volta no mesmo lugar aonde saiu, ó, com o fio do corpo aqui. E atravessa para o próximo. Passa aqui pelo ponto da peninha e o ponto onde saiu do corpo para o próximo. Passa de novo aqui dentro do ponto das peninhas. E o ponto do corpo. Chegou aqui no último ponto, agora a gente une as 2 pontas de fio, ó, amarra eles aqui e esconde para dentro da peça. Então, bem simples, é só para prender mesmo. Ó, faz um nozinho aqui. E esconde o nó aqui, empurrando lá pra frente. Insere a segunda ponta aqui também. Puxou, escondeu o nozinho aqui dentro, tá costurado nossas peninhas. Aí aqui, as 2 pontas na frente é só dar um nozinho e empurrar pra dentro. E tá finalizada a nossa águia, agora com o rabinho, com as peninhas. E agora, se você quiser finalizar, colocando aqui um bordado do lado dos olhos, ó, na cor amarela, para dar um destaque.
E esse fiozinho branco aqui, ó, no uniforme, você pode fazer também para finalizar a sua peça e ela tá pronta. E para facilitar a vida de vocês, eu preparei um PDF que tá como material de apoio a esses vídeos, com a receita detalhada dos 3 personagens. Então, para quem prefere acompanhar por escrito junto com o vídeo, tem disponível aqui no link da descrição o PDF para vocês adquirirem. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e assistam as próximas aulas. O segundo vídeo eu te mostro como adaptar esse corpinho aqui para transformar na onça pintada do México. E no terceiro vídeo a gente transforma o mesmo corpo base, mesma cabecinha, no alce do Canadá aqui. Então essas são as 3 versões dos mascotes da Copa do Mundo na versão chaveiro. Com um corpo base a gente pode criar os 3 personagens, então acompanhe aqui os 3 vídeos.